uns gritos pedindo socorro ali adiante. Como ele tinha propriedade perto de água, uma boa propriedade sempre tem água, ele tinha um lago lá também. De maneira que logo ele pensou no seu filho Alexandre. Ele saiu correndo do milharal do que estava fazendo e foi socorrer um outro menino que estava lá, se afundando no charco, perto da água. Era da cidade, que não distante, ali para explorar, como as crianças gostam de fazer, felizmente. Vai explorar o novo. Quem daqui não ficou já deitado no chão, olhando para o céu e descobrindo as novas formas de nuvens, com a perna cruzada? Quem já não ficou curioso para ver o que é que tem ali? Eu já fui ver, viu? Eu conheço o centro todo. O dirigente, o Wilton e o Neto, me perguntaram, mas o Paulo, o dirigente da mocidade, já tinha me levado em todo. Eu fiquei encantado com aquele vidro que tem lá em cima. De maneira que eu cumprimento a iniciativa, a fim de que quem tem uma criança pequena possa ficar lá e perceber aqui, acompanhar aqui. Parabéns, isso não existe. O coral, enfim, a casa eu conheço, as características eu conheço, foi o que aquele menino que veio da cidade estava querendo saber. E, de repente, o terreno começou, movediço que era, pelo charco, a afundar. Ele começou a gritar porque não sabia o que fazia. Era da cidade, como nós todos. Quem tem a experiência rural, dá de 10 em nós. Eu estou dizendo isso de coração, porque eu tive um pouco dessa experiência. É muito interessante. A natureza ensina, Wilton. A natureza ensina para nós, e quem tem contato com a natureza, e o rural favorece isso, aprende mais rápido. O pai do Alexandre correu e socorreu esse menino que estava ali passando só, era da cidade. Ele estava todo enlameado, pegou um balde d'água e deu um banho nesse menino, que ele ficou todo molhado. Como era manhã ensolarada, ele se secou por ali mesmo. Logo chegou o pai num carro da época, não é? 20, 30, os carros eram na Inglaterra, não é? Deu para ver que estava bem de vida o homem. Ele ficou tão agradecido a esse camponês que queria compensá-lo. O senhor aceita dinheiro? Porque ele viu a casa simplesinha do camponês. Falei, não, senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Um menino saiu lá de dentro e viu aquelas vozes ali fora, veio perto do pai. Era o Alexandrinho. O senhor aceite que eu ajude trazendo mantimento? Não, senhor, muito obrigado. Eu planto e tenho para comer. O senhor não aceita nada que eu possa agradecer a benfeitoria que fez para o meu filho? Eu fiz minha obrigação. Ele estava numa dificuldade, eu fui socorrê-lo. Ele viu o menino que estava ao lado do pai, teve uma ideia. O senhor tem este menino, que devia ter aí uns 9, 10 anos. O senhor não aceita que eu o leve para estudar na mesma escola que este menino, o Winston, está estudando? Melhor escola de Londres. Aí o pai pensou. Olha, gente, na minha infância, o termo que eu mais ouvi era Schule. Em alemão quer dizer escola. Lembra chulé? Gente, felizmente hoje tem escola abundante. Esta aqui é uma escola superior. Que lá em casa falava, Schule, escola superior. E eu queria entrar numa escola superior, era meu sonho. Porque eu via aquelas fotografias de escola, com aqueles professores que sabiam as coisas. É lá que eu quero entrar. Muito bem. Hoje eu aprendi. Não é aquela que eu trabalho até hoje. O Neto até ameaçou querer falar aqui onde é. Certo? Esquece. Não é aquela. É aqui que é a escola superior. É no Centro Espírita Fraternidade e tantos outros que conhecemos. Aqui é mais que superior com esse coral ainda. Com essa estrutura. Com esse tamanho para abrigar tantos dos nossos irmãos.
com a biblioteca, com a mocidade que está reunida lá com o Paulo, com a aula de infanto-juvenil. Isso não existe. Isto é um privilégio desta cidade chamada Avaré, que eu conheço desde 1963, quando cheguei em Botucatu. Então, minha gente, o pai do Winston estava oferecendo para o pai de Alexandrinho a chance dele estudar na escola. Quem sabe, em inglês ele estava dizendo sobre school, quase igual ao alemão, não é? Como é que é a mesma palavra em alemão? Schule, parece chulé. Então, gente, o pai aceitou. Se o senhor quiser, isso eu aceito. É de sua vontade. No dia seguinte, o pai veio buscar o Alexandre. E assim, Alexandre estudou com Winston na escola, em Londres. Mais tarde, Winston seguiu a carreira dele e Alexandre foi estudar biologia. Dentro da biologia, ela escolheu a arte médica. Formado, jovem, 20 e poucos anos, passou a trabalhar na pesquisa que buscava um conhecimento novo. E estava difícil, não é fácil. Os laboratórios, para chegar até nessa condição de pesquisador, exigiu muito estudo. E passavam-se dias. A mulher de Alexandre, agora casado, já reclamava, mas não adiantava. Ele chegava tarde em casa todo dia. No dia seguinte, numa determinada ocasião, ele chegou no laboratório e viu que o funcionário houvera esquecido uma placa de Petri. Conhecem? É um pequeno vidrinho redondo, chatinho, com uma tampa em cima, onde dentro se põe um meio de cultura, tem a glicose, proteína, para as bactérias crescerem. É assim que se estuda a bactéria. Era o que Alexandre estava estudando. Doutor Alexandre agora, professor. Ele chegou e viu a placa em cima do balcão. Não era para estar no balcão. Deveria estar dentro da estufa com temperatura regulada. Ficou no balcão. Ao abrir a tampa, ele já estava pronto para dar uma bronca no funcionário dele. Ao abrir a tampa, ele notou alguma coisa estranha. Levou no microscópio, verificou que em torno do núcleo de bactérias que estava crescendo no meio da cultura, havia um halo em torno que não tinha bactéria. A bactéria não havia crescido naquele halo. Alexandre Fleming acabava de descobrir a penicilina. O nome do fungo que do ar, durante a noite, caíra sobre o meio de cultura e inibiu a proliferação da bactéria que estava lá semeada. Da bronca que ele ia dar, veio o prêmio da descoberta da penicilina. Quem aqui já não foi salvo pelos antibióticos? Isto foi em 1939, em Londres. Nesse tempo, infelizmente, o mundo se preparava para um sofrimento muito grande. E novamente, uma descoberta como essa veio salvar muita gente. As guerras nos entristecem até hoje. Mas um trabalho como este de Fleming, que descobriu a penicilina, mais tarde foi transportado por avião e vinha no gelo para chegar até no Brasil. E a injeçãozinha, imagina, tem que estar a injeção, é dolorido. Na década de 40 era difícil. Foi assim que, enquanto estava mandando para o Brasil as primeiras amostras de penicilina para os médicos daqui nos salvarem, lá em Londres, no momento mais difícil, na sua carreira que escolhera, o Winston estava em dificuldade e o trabalho, assoberbado, contrai uma pneumonia. O Winston é aquele menino que o pai do Alexandre salvou lá no brejo. É a penicilina do Alexandre
do Alexandrinho, que o pai do Winston levou para a escola, que o salva agora da pneumonia. Este Winston era o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que todos nós conhecemos pela sua capacidade de controlar um momento difícil naquele país. Então, vejam o que é humildade do pai do Alexandre, depois seguido de sabedoria. Então, não vamos esquecer que para ter sabedoria, precisa primeiro ter humildade. E no meio da humildade e da sabedoria, tem o estudo. Aí, o Schule, a school, ou aqui no Brasil, a escola, se possível superior como esta, onde se aprende as lições do Espírito. Está aí uma delas, que o pai de Alexandre deu, nessa sequência: humildade, estudo e depois sabedoria. A sabedoria de ter permitido encaminhar para a escola. Pensam que a história parou aí? Aqui no Brasil chegou a penicilina. Fez tanto sucesso em São Paulo que os estudiosos da época convidaram o Dr. Alexander Fleming para vir fazer uma palestra no Brasil. E naquele tempo, 1944, 45, já transporte de avião era possível, graças ao brasileiro Dumont, ou Dimon, como falam lá, não é? Chegou o Alexander Fleming em São Paulo de avião. Ali em Congonhas. Aberta a porta do avião, ele acertou o paletó como bom inglês. Pegou a malinha dele, certo? Todo bem arrumadinho. Desceu a escada. Outro degrau, outro degrau. Ninguém para recebê-lo. Ninguém de nossos brasileiros. Descobridor da penicilina. Ele saiu ali fora, onde nós conhecemos como é Congonhas, tomou um táxi e foi para a escola que havia convidado. Fazia a sua palestra. Quando ele chegou no saguão desse aeroporto, ali de São Paulo, que está lá até hoje, tem um alvoroço. Então ele percebeu que atrás dele vinha vindo um artista de cinema americano, que tinha sido o primeiro super-homem das histórias do cinema, famoso. Mas aquele pessoal vibrava no salão, certo? Agora o contrário, Alexandre Fleming, humilde, com o estudo, teve a sabedoria de entrar no táxi. Não se afetou com isso, não. Certo? E hoje é tido como a conferência mais sábia daquela escola até hoje. Viu? Então, é uma série de desafios que nós enfrentamos na vida toda. E que isso é que vem recordar o Evangelho para nós quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. E hoje nós estamos aprendendo com Allan Kardec que para ser o sal precisa ter humildade, estudo e sabedoria. Esta sequência, podíamos dizer assim, nós que gostamos de fazer auê para aparências, como lá no aeroporto, podia dizer assim, essa é a mágica, não é? Interpretamos tudo como mágica. Assim como muitos pensam que dentro do centro espírita fala assim, mágicas dos espíritos. Sim, é humildade, estudo, Schule e sabedoria. Certo? Maneira que eu contei um pequenino detalhe da minha vida, que eu queria ir para uma escola superior. Cheguei aqui hoje. Muito obrigado. Viu?